O contribuinte de Campo Mourão está confiante na atual administração. Essa é a avaliação do secretário municipal de Fazenda e Administração, Beto Pequito, ao falar sobre os números da receita do primeiro semestre. Sobre a despesa, ele cita a preocupação com a folha de pagamento dos servidores. Pelo lado da receita, nós tivemos um comportamento relativamente bom. Deve-se destacar principalmente a questão da receita com o IPTU e com a dívida ativa. E os bons resultados nesses dois tributos mostram a confiança da população com essa administração. O maior crescimento percentual dessas receitas se deu exatamente no IPTU e na dívida ativa. Nos outros tributos, que tem muito a ver com a atividade econômica, a questão do ICMS, que é o imposto estadual, a questão do FPM, que tem a ver com a produção industrial e de imposto de renda no Brasil inteiro, essa já foi um pouco mais, digamos assim, mais reduzido o percentual, principalmente na questão do ICMS, que mostrou um decréscimo na arrecadação. De modo geral, nós tivemos um incremento na receita total de 10 milhões. Desses 10 milhões, 13 milhões e 700 se refere ao IPTU, taxas e o alvará, e 3 milhões de reais com relação ao Fundeb, que é uma receita muito específica, que é vinculada à educação e, portanto, que não tem um reflexo maior na administração, a não ser na questão da educação. Por lado da receita, os resultados foram bons. Poderiam ser melhores, evidentemente, mas foram satisfatórios. Pelo lado da despesa, nós temos que destacar o controle rigoroso que essa administração procurou implementar na questão das despesas com o pessoal, que, por ser a maior despesa, merecia um tratamento diferenciado, e também porque nós temos, desde o final do ano passado, nós estamos impedidos pelo Tribunal de Contas de aumentar essa despesa. Pelo contrário, a orientação em função à necessidade do cumprimento da lei é que essa despesa seja reduzida. A dificuldade em alcançar esse objetivo de redução de despesa é muito grande, evidentemente. A folha de pagamento é a maior despesa do município, mas o prefeito Tauilo fez aquilo que lhe competia em relação à nomeação de cargos de comissão e a ocupação de cargos de função gratificada. Esse é o ponto mais, digamos assim, mais rápido de se atingir, ter resultados. E o Tauilo, o que é que fez? Ele simplesmente não nomeou cargos de comissão, nomeou apenas 50% que era permitido, não nomeou funções gratificadas, são aqueles cargos ocupados por funcionários de carreira, apenas os diretores de escolas recebem essa gratificação. Enfim, com essas medidas, são medidas duras. Em relação também à questão do funcionalismo, nós negociamos com o sindicato a recuperação do poder aquisitivo em razão da inflação apenas a partir do mês de setembro. Então, atingimos também com bons resultados esse objetivo de reduzir a despesa com o pessoal. Somente no fato de não nomear funções gratificadas em cargos de comissão, nós tivemos uma economia, nestes primeiros 6 meses, de mais de 2 milhões de reais. Sobre o adiantamento do 13º salário dos servidores, o município depositou 30% no dia 10 de julho. Nós não negociamos diretamente a questão do 13º, nós manifestamos as dificuldades em adiantar os 50%, o sindicato propôs que se fizesse um pagamento parcial, de 30% a 40%, nós optamos por esse adiantamento, atendemos parcialmente os interesses do sindicato, dos servidores, enfim. O secretário ressalta que o trabalho de contenção de gastos é contínuo e os recursos no segundo semestre serão destinados à execução dos projetos prioritários. Olha, eu acho que esse trabalho é contínuo, tem que ser contínuo. Independentemente da situação estar melhor ou pior, o controle de gastos é uma atividade inerente e obrigatória da administração pública. Este ano é um ano uma situação um pouco mais grave, as dívidas herdadas eram muito grandes. Tenho sempre dito que este é um ano de administrar, digamos, um passivo, conseguir recolocar a casa em ordem, Nós tivemos agora aqui a exposição do secretário Ademir do Planejamento, percebemos que há uma efervescência de projetos em andamento, o pessoal do Planejamento está trabalhando fora do horário, contribuindo para que a gente possa colocar os projetos na rua, enfim, e consiga fazer as licitações e buscar os recursos necessários. Mas sempre, veja, que sempre trabalhando com recursos externos, do Estado e do município e da União. Recursos do município para investimentos, é aquela que exatamente decorre da sobra da receita e despesa. Quando você tem uma economia, uma poupança entre receita e despesa, esses recursos naturalmente se destinam a investimentos,
investimentos. Essa é a maior dificuldade. Nós, até 2004, nós tínhamos uma boa capacidade de investimentos, ela praticamente foi zerada nos últimos anos. E neste primeiro ano agora nós esperamos atender apenas a necessidade de recursos para fazer o tapa-buraco, que é um grande problema nosso, né? Para melhorar a arrecadação, o secretário lembra que está em vigor o Refiscan, que dá oportunidade dos contribuintes inadimplentes renegociarem as dívidas. Nós tivemos uma boa resposta nos primeiros dias e estamos aguardando agora que a população realmente compareça a partir das notificações, né? Nós temos um convênio com o Banco do Brasil, usamos a estrutura do Banco do Brasil, a gráfica conveniada com o banco para poder reduzir custos enfim, conseguir chegar ao contribuinte através desses avisos, né? Estamos aguardando para essa semana que todos os contribuintes que estejam em débito com o município recebam esses avisos informando quanto deve, como deve fazer para comparecer aqui à praça de atendimento, mas enfim, aproveito aqui a oportunidade para chamar todos os contribuintes que estejam em débito de uma maneira ou outra, que compareçam, se antecipem aqui na praça de atendimento antes do vencimento do programa para que sejam melhor atendidos.